aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Continua o médico dizendo que logo em seguida, Jesus, o corpo dele começa a se afrouxar e a asfixia recomeça. Foram ditas 7 frases por ele na cruz. E cada vez que ele falou, o corpo passou por essa dor maior ainda, tendo que se apoiar nos pregos dos pés. Diz o médico que é uma situação inimaginável. Mas ainda, atraídas pelo sangue que escorriam e pelo sangue coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-los. Todas as suas dores, cãibras, asfixia, latejar dos nervos medianos, tudo isso lhe arranca um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, então, tudo está consumado. E em seguida, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre no seu lugar e no meu lugar. É uma descrição forte, é uma descrição pesada, é algo que mexe conosco. Saber que Jesus passou por todo esse sofrimento, sem merecer, sem ter pecado, por causa dos nossos pecados, por causa do castigo que estava sobre nós. É necessário que nós reflitamos sobre a morte de Jesus, sobre o seu sacrifício, e demos valor a esse grande gesto. Esse gesto que mudou a nossa vida, que mudou o destino eterno das nossas almas, porque a nós estava reservado o inferno, estava reservada a morte eterna, a separação de Deus. Mas Jesus veio e passou por tudo isso para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, para que nós tivéssemos essa tão maravilhosa salvação. Então, Jesus passou por todas essas dores ali na cruz, mas graças a Deus, ele foi fiel. E como diz a palavra, fiel até a morte, e morte de cruz. E pelo seu sacrifício, por essa morte horrível, nós que éramos condenados por toda a eternidade, temos paz com Deus. Temos a certeza de uma vida eterna com o Senhor. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação? Se não, vamos prosseguir então. Mas a morte de Jesus, ela teve também alguns significados práticos. E nós podemos elencar 5 deles. Primeiro, o objetivo da encarnação foi alcançado, que era a glória de Deus. Jesus assumiu a forma humana e veio para glorificar o Pai. E isso nós vemos seguidamente nas Escrituras, Jesus falando, né? Que o meu Pai seja glorificado. E tudo que ele fez foi para glorificar ao Pai. Ele sempre dizia, né? Eu não faço essas obras de mim mesmo, mas sim porque o meu Pai me permite. Porque o meu Pai me enviou para fazê-las. E é Ele quem faz todas as coisas. Então, o objetivo da encarnação foi alcançado. A perfeita expiação foi realizada. O perfeito sacrifício foi consumado por Jesus
ali na cruz. E nós vemos lá no Antigo Testamento, quando o Senhor entregou a lei a Moisés, e todos aqueles rituais que eram feitos ali, e as expiações pelo pecado do povo, pelos pecados individuais, pelos pecados dos sacerdotes, todos eles, sempre havia um sacrifício, ou de uma ovelha, ou de um pombo, ou de um boi. Então, sempre teve sacrifício, sempre teve derramamento de sangue. E há um versículo na palavra de Deus que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E com Jesus não foi diferente. Ele teve que derramar o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas foi uma expiação única e definitiva. Hoje não é mais necessário nós sacrificarmos animais, nós matarmos animais por motivo nenhum, porque o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, de todo aquele que crê e receber Jesus como Filho de Deus. Terceiro, o fim da condenação daqueles que creem em Jesus. Então, como já foi mencionado, nós estávamos condenados, mas a partir do seu sacrifício, nós fomos perdoados, temos vida. O castigo que nos traz a paz, diz lá em Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quarto, o cumprimento das exigências da lei. Foi o que nós já mencionamos. A lei exigia que, para que houvesse perdão de pecados, teria que haver derramamento de sangue, teria que haver sacrifício, expiação. E Jesus realizou esse sacrifício perfeito. E, em último lugar, a destruição do poder de Satanás sobre o crente, sobre aquele que crê em Jesus e que o recebe como Salvador. Então, hoje, o diabo não tem mais poder sobre a nossa alma. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque a nossa vida está escondida em Deus, como diz a palavra, está guardada em Deus, está em Jesus. Então, o inimigo das nossas almas diz lá em Pedro que ele anda rugindo como leão, procurando a quem tragar, mas ele não pode nos tocar, porque o Senhor nos guarda e o sangue de Jesus, ele nos protege. Assim como ali na Páscoa, na saída do Egito, os umbrais das portas foram cobertos com o sangue do sacrifício. Hoje, e eu lembro, quando falo nisso, de uma fala do pastor Reginaldo, que diz, normalmente no culto de ceia, o sangue de Jesus está nos umbrais das nossas vidas, nos umbrais das portas do nosso coração. E esse sangue, ele é poderoso para nos guardar, para nos proteger, para nos perdoar de todo o pecado e de nos fazer filhos e herdeiros de Deus. Então, o diabo não pode nos tocar, Satanás não pode destruir. Ele pode tocar com a permissão de Deus, até como aconteceu com o Jó, no seu corpo, na sua saúde, mas no seu interior, na sua alma, na sua fé, ele não tocou, porque a fé de Jó estava em Deus, estava no Senhor. E nós sabemos o desfecho da história de Jó, que ele passou aquela dura provação, aquela dura luta, e foi vencedor porque nunca deixou de crer no Senhor. Ele disse em uma oportunidade, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então Jó tinha uma fé firme em Deus, tinha uma fé inabalável que o diabo, que Satanás, não conseguiu tocar, não conseguiu desestabilizar. Então, esses significados práticos da morte de Jesus nos enchem de esperança, nos enchem de alegria, porque nós sabemos que não foi em vão a sua morte. Jesus não morreu em vão. Alguém quer fazer algum comentário? Senão vamos partir para a segunda parte dessa lição.
Rogério, Sim. estamos indo muito bem até aqui, mas é claro, né? Você foi trazendo esses detalhes da crucificação e realmente isso mexe conosco, isso nos sensibiliza, né? E, e justo porque este sacrifício foi tão importante, foi tão significativo para a humanidade, que nós precisamos falar dele para todos quantos possam ouvir. Eu tenho pensado muito ultimamente, a gente tem falado, a gente tem visto a aflição e temos nos afligido com tudo que está à nossa volta, e nós temos orado pela cura, para que as pessoas sejam curadas. E uma coisa que tem me ocorrido nesses dias, linkado ao que você está falando, Sim. é que para alguém que teve um encontro com a obra de Cristo, um encontro com Cristo, para quem recebeu esse, esse presente de Deus, a resposta de qualquer oração sempre será a cura. E eu explico. Nos últimos dias, nós estamos orando para que Deus curasse a nossa querida irmã Elzi. E há talvez alguém que diga: Deus não quis curá-la. Não, Deus curou. Curou em definitivo, porque ela era salva. Agora não há mais enfermidade, não há mais dor, não há mais pranto, como você mencionou durante a semana no nosso grupo ali de liderança. A cura é definitiva. Então, Amém. daí a importância de nós falarmos de Jesus para as pessoas e levarmos essas pessoas a tomarem uma decisão em relação a Jesus, porque no quesito enfermidades, se em algum momento é necessário pedir para que seja curada aquela pessoa, ela será curada de um jeito ou de outro. Curada para essa temporalidade que vivemos, que ela pode daqui a pouco se enfermar de outra enfermidade, curada para a eternidade. Entende? Então, é muito importante que nós façamos tudo que nós estamos fazendo, mas que, sobretudo, levemos as pessoas à salvação. Ok, muito obrigado, pastor Reginaldo, pela contribuição. E, realmente, a cura houve, né? Até porque ela nunca mais vai passar por enfermidades aqui, mas está já na glória com o Senhor. E essa semana foi uma semana de algumas perdas, né? Alguns conhecidos meus vieram a óbito. Um pastor muito amigo nosso, lá de Taquari, faleceu também. Alguns pastores aqui, conhecidos do senhor, do pastor Reginaldo e da convenção. E eu pensava essa semana e uma frase me marcou muito essa semana, e especialmente para esses tempos, e o que vem ao encontro do que o senhor acaba de colocar aí. Pior que a morte é a morte sem Cristo. Nós sabemos que nós estamos aqui por um tempo,
Não somos eternos aqui, até porque não somos daqui. Mas todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, no dia que o Senhor determinar, ou se não, aqueles que forem arrebatados, nós vamos sair daqui. Mas qual deve ser o nosso propósito? Qual deve ser o nosso objetivo enquanto nós estamos aqui? Nos prepararmos para aquele dia, para o dia que o Senhor nos chamar. Nos prepararmos para morar com Ele naquelas moradas que Ele disse que foi nos preparar. E isso exige do cristão, do Filho de Deus, uma preparação. Exige um compromisso com Deus. Deus não vai levar descomprometidos para a eternidade. Deus não vai permitir que entre ali pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Ali entram os que foram lavados e purificados, os justificados pelo sangue de Jesus. E isso exige de nós, exige do Filho de Deus, uma vida com Deus, um andar com Jesus, um caminhar com Ele, um meditar nas suas Escrituras. E Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós temos que estar preparados, até porque nós não sabemos o momento da nossa partida. E hoje, em virtude dessa pandemia tão letal que existe aí, mais evidente se torna isso. Pessoas que, aparentemente, com uma saúde muito boa. Essa semana ainda vi uma reportagem sobre um brigadista em Brasília, com 30 e poucos anos, foi parar na UTI, foi entubado, e graças a Deus sobreviveu. Mas ele disse: eu estava bem de saúde, eu não sentia nada, e de um momento para o outro, eu me vi entubado. E pensei que não voltaria. Então a nossa vida, ela é muito fugaz, ela é muito passageira. Diz a palavra que é como uma névoa que passa, né? Então nós temos que estar preparados para esse dia e temos que falar de Jesus, porque para isso nós estamos aqui. Nós somos testemunhas e não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, nos diz o nosso irmão Pedro, lá no livro de Atos. Mas vamos então para a segunda parte, que fala sobre as provas da profecia. Na crucificação de Jesus, aconteceram alguns momentos em que, alguns detalhes que é interessante nós meditarmos. Primeiro deles, a sua morte na crucificação, por crucificação. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 3, podemos abrir e conferir. Isaías 53. Nos fala ali, nos faz uma descrição que ele era um homem de dores e que tomou as suas enfermidades. E no versículo 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Diz que ele foi humilhado, foi cortado da terra dos viventes, e aí faz toda uma descrição do que passou Jesus. Então, a sua morte terrível ali na cruz. Diz também que as vestes de Jesus foram divididas. E isso lá no livro de Salmos, capítulo 22, no versículo 18. Lá no Antigo Testamento já tinha essa profecia que veio a se cumprir aqui com Jesus. Salmos capítulo 22, versículo 18. Diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Fato que aconteceu quando da crucificação de Jesus. Diz também no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 21, falando do momento em que Jesus teve sede.
Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso lá no Antigo Testamento, mais de 300 anos antes da crucificação de Jesus. Que os seus ossos não seriam quebrados. E isso vai mais longe ainda, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Quando da preparação da Páscoa que o Senhor instituiu para os filhos dele, para o povo de Israel, diz assim no versículo 46, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E nós sabemos que esse cordeiro aqui, ele simbolizava Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como falou João Batista no seu discurso. Então, lá no livro de Êxodo já há uma prefiguração de Cristo, daquilo que ele passaria na cruz e daquilo também que não aconteceria com ele. E é interessante a gente ressaltar que era comum quebrar os ossos, né? Nós já falamos dos crucificados para que eles morressem mais rápido. O que aconteceu com os dois ladrões, os que estavam ambos um de cada lado de Jesus, mas com Jesus não, porque ele já tinha morrido, e para que se cumprisse a profecia de que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. No livro de Números também, capítulo 9, versículo 12, menciona sobre os ossos de Jesus que não seriam quebrados. Números 9, 12. De nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Então, a profecia se confirmando. No livro de Salmos também, capítulo 34, versículo 20, mais uma vez é profetizado que Jesus não teria os seus ossos quebrados. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, provas da profecia, que realmente Jesus era o Filho, era e é o Filho de Deus, e que tudo se confirmaria. Que Jesus seria crucificado, as suas vestes seriam divididas, ele teria sede, lhe dariam vinagre ou uma bebida forte para beber, que os seus ossos não seriam quebrados e que Jesus seria transpassado. Lá no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, no capítulo 12, versículo 10, nos traz essa profecia também. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Então, aqui há uma profecia dizendo que o Filho de Deus seria transpassado sobre a casa de Davi. E nós sabemos que Jesus, ele é da descendência de Davi. E lembramos do cego aquele, quando clama a Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, mais uma vez aqui a profecia. Jesus seria transpassado. E, por fim, onde Jesus seria sepultado? Em Isaías, capítulo 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E nós sabemos, e vamos ver logo em seguida sobre o sepultamento de Jesus, que realmente ele foi sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia. Então, as provas da profecia, elas são notórias, são evidentes em toda a Escritura. E nós vimos que lá no livro de Êxodo já existia a previsão de que os ossos de Jesus não seriam quebrados. E no livro de Salmos também. Então, mesmo no Antigo Testamento, nós podemos ver.
Então, aqueles homens que crucificaram Jesus, eles eram conhecedores da lei, eles sabiam dessas profecias, sabiam a forma como Jesus iria morrer, e mesmo assim, eles não se furtaram, não se omitiram de crucificar, de matar o Filho de Deus. Então, essas profecias se cumpriram na vida de Jesus. E por último, nós vamos ver sobre o sepultamento de Jesus. Como ocorreu o sepultamento do Filho de Deus. Esse funeral, nos fala o comentarista da nossa revista bíblica, ele diz que foi o funeral mais importante realizado em toda a história. Diz que todos os evangelistas se ocuparam em registrar esse fato, um fato singular a toda a humanidade. E existem algumas personagens que estão envolvidas no sepultamento de Jesus. O primeiro deles, que nós vamos citar aqui, é José de Arimateia. José de Arimateia era um discípulo secreto, um discípulo oculto de Jesus, fala em outra tradução. Não existe outro registro no Novo Testamento fora da ocasião do sepultamento. Então, a gente pode deduzir mesmo que ele seguia Jesus à distância. Era um agente secreto, né? Não queria ser notado. Possivelmente pelo medo, né? Que ele tinha de ser reconhecido como um dos discípulos de Jesus, um dos seguidores de Jesus, e com medo dos religiosos da época, então, ele seguia Jesus à distância. Mas foi alguém fundamental, foi alguém muito importante quando do sepultamento de Jesus, e para que se cumprisse também a Escritura, quando diz que, lá em Isaías, que ele seria sepultado num túmulo de um rico, que estaria com os ricos na sua morte, no seu sepultamento. A segunda pessoa que nós citamos é Nicodemos. Esse já tem uma passagem pela Escritura, ele é mencionado naquele encontro que ele tem com Jesus, quando ele pergunta para Jesus, né, como é que ele fazia para herdar a vida eterna, e Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. E ele, sendo estudioso da lei, sendo mestre, não entendeu o linguajar de Jesus. Então, Nicodemos já era alguém que a gente tem um pouco mais de familiaridade, porque já é mencionado na Escritura. E esse Nicodemos, ele era um fariseu, e um dos principais dos judeus. Capítulo 3 do nosso livro de João aqui, que nós estamos estudando, traz essa passagem e fala sobre ele e descreve esse interesse que ele teve pelo ensino de Jesus, pelo ensino de Cristo. E é interessante quando nós notamos essas pessoas que tiveram um contato com Jesus, elas não conseguiram ficar indiferentes depois desse encontro. Nicodemos mesmo foi um deles, né? Teve aquele encontro com Jesus, conversou com Jesus ali na calada da noite, para que não fosse visto, mas estava lá depois, quando do seu sepultamento. Quando Jesus foi ser sepultado, Nicodemos estava lá. Então, Nicodemos e José de Arimateia, eles rogaram a Pilatos que Pilatos permitisse que eles retirassem o corpo de Jesus da cruz, porque Jesus já estava morto, e como era sexta-feira, os corpos das pessoas, dos mortos, não poderiam ficar expostos depois das 18 horas, porque ali começaria o sábado e não era permitido pela lei que ficasse nenhum morto exposto, então tinha que ser recolhido o corpo. No Antigo Testamento também, quando a gente lê aquelas histórias ali de Davi, daquelas batalhas de Josué, que havia aquelas batalhas, aquelas guerras, aquelas lutas ali, era praxe na época pendurar os corpos dos vencidos, dos dominados, dos principais, nos muros da cidade. Então, eles cortavam a cabeça e levavam a cabeça como
recompensa, como para apresentar aos líderes, e os corpos eram pendurados nos muros. E quando era, então, na sexta-feira, tinha que se retirar aquele corpo ali, porque não poderia permanecer o corpo durante o sábado ali. Então, José de Arimateia e Nicodemos, eles vão a Pilatos e rogam para que Pilatos permita que eles retirem o corpo de Jesus. Outras figuras que aparecem aqui no sepultamento de Jesus e após a crucificação até o sepultamento são as chamadas Marias, né? E diz que o Novo Testamento ele faz referência a pelo menos 6 Marias em toda a sua narrativa. Mas no caso de Marcos, ele deixa claro que se tratava de Maria Madalena e de Maria, a mãe de José. E essas pessoas foram responsáveis, foram aqueles que cuidaram do corpo de Jesus, aqueles que fizeram o seu sepultamento e que o levaram até aquele túmulo ali. É interessante nós notarmos a forma como aconteceu o sepultamento de Jesus, como foi providenciado esse sepultamento. E nos diz que quando Nicodemos e José de Arimateia, eles levaram Jesus para sepultar, Nicodemos levou em torno de 34 quilos de especiarias, de ungüentos, para embalsamar o corpo de Jesus. E ali eles fizeram toda aquela preparação, fizeram todo aquele ritual que era comum ser feito quando do embalsamento dos corpos. E então essa preparação e essa colocação do corpo de Jesus ali naquele túmulo, porque teria que ser rápido, porque o sábado já estava se aproximando, foi tudo feito da forma que foi estabelecida. Tudo aconteceu da forma que foi determinada. Então, Jesus, ele foi reivindicado, o seu corpo para ser levado. José de Arimateia, que era um homem rico, um homem de posses, colocou Jesus ali naquele túmulo, um túmulo que nunca tinha sido ocupado por ninguém, nunca tinha sido usado por ninguém. E se cumpriu a escritura quando disse que ele estaria com os ricos na sua morte, porque ele não havia cometido pecado algum, não havia cometido dolo nenhum e não havia culpa nenhuma em Jesus. Então, meus irmãos, é muito gratificante quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós procuramos conhecer um pouco mais aprofundadamente os detalhes da palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus passou, o preço que custou a nossa salvação, o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados ali na cruz. E há um cântico que diz que foi pago um alto preço. O cântico diz: eu sei que foi pago um alto preço para que eu tivesse vida em Jesus. E realmente, nós vimos aqui nessas partes históricas como se procedia uma crucificação e depois, detalhadamente, naquele estudo daquele médico francês, o que o corpo de Jesus passou, a dor que Jesus sentiu ali, e tudo isso para que nós tivéssemos vida. Diz a palavra que ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Essa vida eterna que ele tem. Essa vida que não se acabará. Para que nós participássemos da glória que ele tem junto ao Pai.
E ele diz que ele quer que nós estejamos com ele, aonde ele estiver. Foi para isso que ele veio, para nos salvar, para nos levar para junto dele, para que nós experimentássemos a glória que ele experimentou, a glória que ele tinha com o Pai. Então ele veio até aqui e passou por tudo isso que nós vemos aqui, por tudo que nós mencionamos, e de longe a gente tem uma pequena ideia do sofrimento de Jesus. Nós só conseguimos imaginar muito precariamente o sofrimento pelo qual Jesus passou. E nós, quando ali fala no relato do médico que as vestes de Jesus ficaram presas à sua carne e que os soldados arrancaram violentamente. Nós, quando temos uma experiência de ter uma ferida, de ter um machucado, e sai aquela casquinha ali de uma forma violenta, a gente já sente uma dor muito forte. Imagina isso em todo o seu corpo. Imagina isso em toda a sua veste e ter isso arrancado violentamente, né? Então foi muito grande o sacrifício de Jesus. Foi muita dor. Foi muito triste, foi muito cruel que ele passou. E a nós cabe reconhecer esse sacrifício. Cabe reconhecer e cada dia mais procurar fazer aquilo que ele nos disse, aquilo que ele nos deixou, aquilo que ele pede de nós. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Prega esse evangelho a toda a criatura. Fala de Jesus a tempo e a fora de tempo, é o que diz a palavra. E toda oportunidade que nós tivermos, nós não podemos deixar de passar em branco. Porque nós nunca sabemos se aquela pessoa que nós estamos em contato não vai ouvir o evangelho unicamente de nós. Então, é uma grande responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, de falar do evangelho, de falar de Jesus, de falar que existe uma esperança, que existe alguém que pode nos dar uma vida eterna, que pode nos levar para o lugar onde há paz, onde há amor, onde há alegria e onde não há sofrimento, como nós temos meditado nessa semana. Então, o meu desejo, a minha oração é que cada um de nós continuamos levando esse bom nome de Jesus, esse nome em que há esperança, esse nome que está acima de todo o nome de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio e nos amou, e nos ama, e virá brevemente nos buscar para estar com eles. Eu gostaria de passar a palavra ao pastor Reginaldo, que vai estar fazendo os anúncios e o encerramento desta EBD. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de ser seu filho, de estar procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo, estudando a palavra de Deus, e dizer que é uma alegria, é um privilégio poder estar aqui, poder fazer parte desta grande família que se chama Família de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença. Pastor Reginaldo. Queridos, uma coisa que eu acho que é importante dizer, e quero já agradecer ao Rogério pela sua disposição e pelo esmero, né, em estudar e
nos levar a refletir sobre algo que é tão importante para nós, né? Bem, eu penso que a igreja, eu quero fazer um comparativo agora da missão da igreja com a missão de um médico. O médico, e agora eles estão aí recebendo milhares, centenas de milhares de pessoas, e eles têm ali, eles precisam atendê-las, eles precisam buscar os recursos para salvá-las. Quando nós, isso é o que eu quero, a tecla que eu quero bater, né? Quando nós deixamos de falar do amor de Cristo para alguém que ele colocou perto de nós, nós somos um médico que está rejeitando o paciente. Nós somos um médico que está condenando aquela pessoa à morte. É exatamente isso. Porque nós temos o antídoto. Nós temos a cura. A cura para as nações é Jesus. E nós o temos. Então, eu quero encorajar vocês a serem os médicos que recebem as pessoas e dão a elas o antídoto para que elas vivam, independentemente do que vai acontecer aqui com elas. Tá certo, minha gente? Olha, hoje à noite nós teremos o nosso culto transmitido de novo, porque nós estamos com essa situação toda, e eu quero fazer um pedido a vocês, vou ver se à tarde a gente renova esse convite a todos quantos nós pudermos convidar. Eu tenho uma palavra muito específica hoje à noite para o seu amigo, familiar, que ainda não teve um encontro com Cristo. Então, vamos convidar o maior número possível de pessoas para estarem conosco hoje, no nosso culto de celebração, que vai acontecer às 19 horas, através da nossa página no Facebook. Tá? Eu conto com vocês, que vocês convidem o maior número possível de pessoas. Tá bom? Bem, vamos continuar cuidando e atento, né, às pessoas. É muito importante que nós cuidemos delas. Eu vou pedir ao pastor Elezu que nos despeça em oração. Ok, pastor. Queridos, vamos orar. Que nos lembremos que em momentos de tanta dor, de tanta perda, de tanta dúvida, de tanta insegurança como o que a gente está enfrentando, e lamentavelmente eu acredito que ainda vai se estender um pouco, que nós investamos o nosso tempo, estejamos com sabedoria remindo o nosso tempo em oração, e não investindo no medo, na ansiedade, na tristeza, tá bom? Então, quando você quiser baixar sua cabeça por tristeza, levante ela em oração. Quando você quiser entregar seu coração à ansiedade, edifique ele em oração. Que experimente a graça presente de Deus, experimente a alegria de poder ser ouvido e no tempo oportuno poder ser atendido, tá bom? Que a gente possa estar fazendo isso por nós e pelos outros. Vamos orar? Querido Senhor e Pai, nós te agradecemos por esse momento que Tu nos concedeu, um momento de edificação, um momento também de exortação, de rememorar, Senhor, os valores de nossa fé. Obrigado por cada vida que aqui está e por cada vida que aqui está sendo representada, Senhor.
Nesse momento de trevas, de dor, nós queremos te pedir que nós, assim como foi aqui declarado, possamos ser luz. Possamos, Senhor, estarmos preparados para dar o significado, o sentido da nossa fé para aqueles que tu colocar no nosso dia. Para que possamos, Senhor, estar anunciando o autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus. Para que possamos realmente ser luz, Senhor, em meio a tantas trevas que estamos vendo e também vivenciando. Não só em nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que nos cercam, Pai. Que possamos, sim, Senhor, te representar. Que possamos ser, Senhor, a tua presença em meio àqueles que sofrem, que padecem. Que também possamos ser a tua presença em meio àqueles que estão vitoriosos. Lembrando, Senhor, que as suas vitórias estão baseadas na tua graça e na tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse domingo em que podemos nos alegrar na tua bondade e no teu amor. Obrigado, Pai. Abençoa meus irmãos, concede a eles um domingo maravilhoso, um domingo de alegria, Senhor. Um domingo de fé, um domingo de paz. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus Cristo que oro, agradecido a tua bondade e graça. Amém. Que o Amém. Senhor conceda a vocês um domingo maravilhoso, irmãos. Vão em paz.